E um museu em Espanha, Oviedo, e encontrei uma coisa magnífica. A pedra que Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Está lá, está a pedra, está lá. E encontrei lá também uma garrafa com trevas do Egito. Uma garrafa outra com leite das 11.000 virgens. Era assim coisas. E eu digo, isto é que é realmente um museu verdadeiro. Porque este é um museu que suscita sempre novidade, que as pessoas riem-se todas as vezes. Eu encontrei lá tanta coisa, até uma costela da Santíssima Trindade. Asas de anjo havia várias. Bom, o Frei Bento foi quem anunciou antes de mim, mas eu tencionava dizê-lo também, que a Maria Rueff está aqui também, e é muito bom que esteja, tão bom que até íamos convidar a juntar-se com o humorista aqui. Pronto, o momento que se segue será então com intervenções que vos ocorra com pertinência, breves, podem ser comentários, perguntas, reunir três, vamos fazer assim, 3 perguntas e depois dirijo. Já agora, se me der licença. Ok. Muito obrigada. Eu vim aqui e infelizmente conheci já tarde o vosso terraço, se não teria vindo mais vezes. Sinto-me muito orgulhosa enquanto mulher, crente, ao contrário do meu muito querido colega, e queria aqui aproveitar para fazer justiça. Nós, enquanto humoristas, somos muitas vezes censurados, provavelmente o Ricardo, como escreve, deve ter processos ainda pendentes na justiça. Temos sempre. E eu queria fazer aqui agradecer publicamente, porque na altura em que o Herman Enciclopédia foi censurado pelo sketch A Última Ceia, tivemos a defesa nobre e humana do Frei Bento Domingos, e a partir daí fiquei eternamente grata. E também lhe agradeço a sua defesa pelas mulheres na igreja, e queria aproveitar para dizer que de facto eu e o Ricardo, enfim, nem toda a gente sabe, mas temos uma parceria de muitos anos, 7, 10, pai. E foi o Ricardo o autor do Zé Manel Taxista, que mais ou menos toda a gente conhece, e o Ricardo que lhe pôs a componente benfiquista. Portanto, por trás disto está sempre este senhor. Muito obrigada, Ricardo. E agora estão enfim, à vontade para perguntarem o que quiserem. Obrigada. A minha primeira pergunta não é uma pergunta. Ou melhor, era, gostava de ouvir agora o Ricardo a reagir ao que disse o Frei Bento. E o Frei Bento, e vice-versa, ouvir os três a reagirem ao que os outros disseram. Quer depois o Ricardo fala e a pessoa fala. Exatamente. Falou como é que se balança esta, como é que é esta balança, como é que funciona. Até porque eu fiquei com um grande dilema, porque eu digo muito e a gargalhar muitas vezes, e portanto não sei o que vai ser do meu futuro. A sua pergunta, e deixem-me só corrigir uma informação anterior, que foi, eu quando saí da universidade fui escrever textos humorísticos, é essa a minha profissão. Eu hoje escrevo para mim, mas quando acabei a universidade escrevia para atores a sério. Um desses atores era a Maria Rueff, e portanto, durante muitos anos eu tive esse prazer de escrever... cartão de cidadão. Um desses atores, lá está, já. E, portanto, durante muitos anos tive esse prazer de escrever e divertimos imenso a fazer isso, e foi, enfim, foram anos
engraçados e de sofrimento, porque antes de entrar estamos todos aflitos se o texto vai fazer rir as pessoas, se a personagem se ela está a angústia da personagem. E em relação ao Zé Manel, atenção que aquilo da sinusite foi algo que eu nunca lhe disse, olha, depois pões uma sinusite de vez em quando. Isso foi ela que inventou agora. Queria só dizer, então, a propósito do Frei Bento, disse daquele... Foi uma coisa que me ocorreu, já agora agradeço a sua pergunta, permite-me dizer isso, que foi aquele 11º mandamento. O 11º mandamento daquele livro que citou, e o 11º mandamento dizia tens de rir de tudo, e depois eu estive a ver, o Frei Bento deixou aí os apontamentos e eu não cuscarás. Dizia, rirás de tudo porque só o humor te permite obter um pouco de distância em relação às vicissitudes da existência. E é esse o ponto que me interessa, é essa distância, porque esse é uma das coisas que me interessa naquilo que eu faço, que é, há uma frase, enfim, que é, a frase aparece num filme do Woody Allen, mas se a gente pesquisar na internet aparece dita pelo Mark Twain. A gente hoje na internet põe um amigo é das coisas mais lindas, Fernando Pessoa, e a gente nunca sabe o que é de quem, mas é uma frase conhecida que é no fundo uma equação. A equação é a seguinte: comédia é igual a tragédia mais tempo. E nós todos já tivemos essa experiência. Nós conseguimos hoje rir de uma coisa que foi trágica para nós há 20 anos. E hoje já conseguimos rir dela. Eu talvez achasse que a equação ficaria mais perfeita se a gente dissesse comédia é igual a tragédia mais distância. E isso é importante, porque há a presença da tragédia, que está sempre, a gente só se ri dessas coisas, foi aquilo que eu falei há pouco. Quando aquela senhora de repente percebeu que via ainda pior do que pensava, a gente achou imensa graça. E portanto, tragédia mais distância, acho mais apropriado, porque nós temos se calhar 3 distâncias. A do tempo. Temos a distância que vai entre mim e o outro, porque o ser humano, infelizmente, ri com muito mais facilidade de uma coisa trágica que acontece ao outro do que uma que acontece a si. A definição de comédia do Mel Brooks é: tragédia é eu partir uma unha, comédia é tu caíres a um poço e morreres. Fica mais ou menos evidente a diferença. E há uma outra distância que é mais difícil de obter, que é a distância que eu consigo interpor entre mim e mim mesmo. Essa distância é ilustrada bem, acho eu, há um dramaturgo americano chamado Neil Simon, que uma vez num prefácio de uma coletânea de peças escritas por ele conta a seguinte história. Uma vez eu estava a discutir com a minha mulher e a discussão tornou-se muito sangrenta. A minha mulher, no decurso da discussão, atirou-me uma costeleta congelada à cabeça e abriu-me um sobrolho. E ele diz que, obviamente, metido naquela discussão, aquilo é trágico, mas ele sentiu-se levitar e a olhar para aquela cena de cima, desse outro ponto de vista. E vista dali, aquilo já era cómico, porque 2 pessoas que gostam uma da outra estão a ter uma desavença, é certo, mas uma acabou de agredir a outra com o jantar que eles vão estar a comer dali a 20 minutos. E, portanto, essa mudança de ponto de vista... Há uma ópera chamada Os Palhaços, que também ilustra isso muito bem. É uma ópera sobre um grupo de saltimbancos que faz em cena no palco uma história clássica da comédia, que é a do marido enganado. E o que acontece nessa ópera é que depois, na vida real daquelas personagens, aquela história acontece mesmo. O marido enganado no palco é o marido enganado na vida real, e a mulher... E a mesma coisa, o triângulo amoroso gera-se fora do palco. E no palco aquilo é cómico e fora do palco é trágico. É a mesma história. Desculpa, episódios proféticos acontecem-nos muitas vezes na escrita ou a fazer um boneco cómico, das pessoas se ofenderem porque pressupõem que nós sabemos uma coisa que não sabíamos. Sabias perfeitamente que ele era amante de não sei quem, juro que não sabia, mas há às vezes coisas dessas que acontecem, se calhar são as tais, porque aqui sim o humor de Deus. Mas é essa distância que eu acho que é fundamental, porque é uma espécie de anestesia para o coração. É uma maneira da gente conseguir lidar com... O mundo é duro, não é? E ser capaz dessa distância, de interpor essa distância entre nós e ele, e às vezes entre nós e nós próprios, é uma maneira da gente conseguir lidar com as coisas.
E eu gosto disso naquilo que eu faço. Uma vez o Frei Bento Domingos é de uma aldeia ao pé de Braga, não é? Sim, acima de Braga. Exatamente. Não é abaixo de Braga. Eu sou de São Martinho de Cora, que é uma aldeia também mais para o ocidente, mas também lá para cima. E nós em Lisboa dizemos pequenino ou pequenininho, mas sou uma pessoa do Minha que diz, como o Frei Bento há pouco, pequeninha. A minha avó dizia isso, eu lembrei-me disso. Mas estava a dizer que uma vez fizemos uma coisa que se chamava Tesourinhos Deprimentes, que basicamente era fazer pouco de pessoas que tinham tido programas nos anos 80. E um deles era um programa da Manuela Moura Guedes. Eles irão brincar connosco. Espero que saibas isso. Ah, é? Eu espero que sim. Pois, exato, alguém no futuro há de fazer pouco de nós, claro. Mas o que aconteceu é, esse programa especificamente era sobre um bruxo que fazia umas coisas às pessoas e ele estava a contar a Manuela Moura Guedes que as coisas que fazia, as pessoas entravam em transe e pessoas vomitam na minha frente monelhos de cabelo. Disse o homem. O homem disse isso, eu adorei aquilo, então a gente comentou aquilo, o facto de as pessoas vomitarem monelhos de cabelo. E uns anos mais tarde, a minha mãe teve cancro da mama. E durante os tratamentos de quimioterapia, é normal as pessoas perderem o cabelo todo. E uma vez eu liguei à minha mãe para saber se estava tudo bem e tal, e ela disse, olha, estou a perder monelhos de cabelo. E riu-se com aquilo. E o facto de ela ser capaz de rir daquilo, naquela situação, é para mim o essencial do que eu faço. E isso só se consegue com essa distância. Não levem daqui a Maria Rueff a filha. Faltava agora vir-me aplaudir. Eu peço desculpa, mas é exatamente nesse ponto que eu acredito, enquanto atriz comediante, no efeito catártico do humor, e é nisso. E a minha mãe também dizia, teve esta filha, graças a Deus, muitas graças com Deus nenhumas, mas ria-se de mim, ou comigo, e também fazia rir. E portanto eu sinto exatamente isso, que a presença de Deus, ou enfim, acredite-se ou não, na presença de qualquer coisa especial, tem a ver com isso, o alívio, a ideia de alívio da canga. E isso é, acho eu, a nossa missão pela qual eu sou muito grata. Frei, fale. Reage, agora tem que reagir, como pede aquela senhora. Há duas coisas que eu acho que importantes. Lá na minha... Eu só sei coisas da minha aldeia. Salamanca. Mas então, havia uma coisa que era engraçada. Como sabem, morre uma pessoa, acende-se o forno, há pão quente para toda a gente e ao lado outros rezam a acompanhar a pessoa que faleceu, e há as duas coisas. Mas nós, como vivíamos a 4 km da escola e era a pique, e da igreja, quando morriam as pessoas era necessário levar às costas, 4 levavam e tinham lugares em que pousava e depois continuava-se. Mas havia lá uma senhora que durou muitos anos já sem poder fazer aqueles quilómetros, não é? Havia lá uma pessoa, um humorista, que era terrível. Ele era terrível porque estava sempre nas situações mais desgraçadas. Uma vez já tinha morrido, e ele com o outro e metia a mão por trás, e a mulher a querer falar com ele, e ele dizia sim, dizia não, e tudo isso, já tinha morrido. Mas ele não, mas divertia-se, e depois as pessoas ao ouvir aquilo também se divertiam. Mas ele ia atrás, isto verifiquei eu, ia atrás, ia lá à procissão, e com a senhora, já o cadáver dela, ia no cemitério, e era ele atrás. Não gostavas de ir à missa, mas hoje vais. Mas o problema, se dissesse isso uma vez, pronto. Mas ele ritmava aquilo, em que durante o caminho todo, toda a gente riu, mas como não vão aos funerais as pessoas de família, não tinha mal nenhum, não é? Quer dizer, não ofendia, quer dizer,
Só que as pessoas riam todo o tempo. Mas não queres ir à missa? Não querias ir à missa? Não gostava. Mas hoje vais. Mas essas coisas existiam muito. Agora há algo que me parece que é importante. Eu estive num colégio, Escola Apostólica da Aldeia Nova, e o Alfredo de Sousa só lá passou um ano, aquele que foi diretor ali da Faculdade de Economia, e o homem dizia que nós devíamos ter um monumento a um padre chamado Clemente de Oliveira, que era um surrealista sem saber. Traduziu os Lusíadas para latim, quando havia tanta coisa de latim para traduzir para português, não. Mas nós estávamos numa aula de história, atrás para diante, e aquilo não havia eletricidade lá, era o Petromax. E uma vez, onde ele se pendurava, desapareceu. Mas aquilo eram histórias todos os dias religiosas, já lhes conto. Só uma. Mas esta era assim. Estávamos a discutir uma hora inteira onde se devia pendurar o Petromax. Não havia nada, até que houve um que disse: ó senhor padre, estive aqui a pensar, estive ali à beira da... Se a gente o pendurasse ali num fiinho de azeite. Mas ele hesitou, dizendo: não aguenta. Não aguenta. Mas esse tinha muitas coisas. A gente ajudar à missa era sempre coisas do Arco da Velha, porque havia aquele costume na elevação tocar para baixo, tocar para cima. Ora, a gente já fazia as coisas de maneira que depois havia uma reunião a seguir à missa que ele ia ensinar como é que se tocava. E aí chamava sempre aquele que fazia as maiores asneiras. Então ele chegava: não é assim, Antunes, é para baixo, para cima, para baixo. Estávamos meia hora, sempre aquilo. Mas havia todos os dias coisas novas. E então dizia, o Alfredo Sousa dizia, era verdade: não há sítio nenhum do mundo em que a gente se ria todos os dias, toda a hora. Os bancos do refeitório caíam sempre. Sempre. A gente já fazia maneira, ele demorava em nós depois. Mas era contínuo. Ele, todas as coisas. Já agora só temos uma hora de estudo, que era o passeio de quinta-feira à tarde. Agora é estudar, agora não vão ao quarto bem, não há ninguém. A não ser, e lá punha ele, a não ser. Ia lá escrevinhar dali a bocado, não estava ninguém na sala de estudo. Todos ouviam ele: onde é que estão? Mas ele tinha assim estas coisas todos os dias, e eu digo: o humor dele era sem querer, mas era fantástico, porque a inocência e a crença que os outros estavam sempre de boa fé e tudo isso, levava a que a gente pudesse rir todos os dias, sem esforço nenhum de nenhum cómico. Era ele que era cómico na inocência da vida. Porque, ai meu Deus. Um bocadinho surpreendida por o Ricardo, ao, penso eu, se posicionar no lado do provocador, não é? No sentido em que, pronto, eu sou ateu, fui convidado aqui por estes católicos que até são abertos e tal, então eu vou provocar e vou dizer que Deus não pode ter humor, porque isso seria incongruente e tal. Mas os exemplos que usaste são claramente de uma visão cheia de bafio da Igreja e de Deus, não é? E acho que tens consciência disso, portanto é evidente que os exemplos, todos aqueles que eram anti-Aristóteles e não sei o quê, muito ao estilo do Nome da Rosa, pronto, claro, já foram ultrapassados. Temos um Papa que se farta de rir e que todos nós gostamos, toda a gente gosta dele, também por isso, porque é tão cheio de bom humor. E, portanto, eu gostava de provocar, por exemplo, gostava de provocar um comentário que fosse falar ou do Deus que nos é apresentado atualmente por uma igreja mais atualizada,
ou por um Deus que não é apresentado por igreja nenhuma, por um Deus em abstrato, não é? Será que um Deus em abstrato poderia ter humor ou não? Porque, por exemplo, só uma sugestão, uma provocação também, quando me falam do sentido do humor de Deus, eu fico sempre com alguma dúvida, porque penso que nas nossas vidas, que têm uma dose de tragédia menor, relativa, claro que sim, podemos pensar que Deus tem imenso sentido de humor, olha, fez-me cair naquela altura da minha vida e tal, e olha, depois que grande lição que me deu com aquele tropeço e tal. Claro que se nós formos pensar num mundo como um todo, e em pessoas que têm vidas desgraçadas, tipo, sei lá, a figura de Jó, não é? Tanta desgraça, parece que Deus tem um humor negro, parece que Deus está a fazer daquilo uma personagem tipo da Pantera cor-de-rosa e o outro branco da Pantera de cor-de-rosa está sempre a apanhar na cabeça, ou aquelas figuras que nos fazem rir nos desenhos animados porque estão sempre e caem e voltam a cair e não sei o quê, e isso faz-nos rir. E essas figuras fazem-nos rir porque não somos nós, mas quando eu penso nessas figuras enquanto filhos de Deus, eu penso, caramba, se Deus tem sentido de humor com aquelas pessoas, é um humor muito negro, que sacanagem que está ali a acontecer. Isso, por exemplo, para mim, é uma coisa que me faria questionar o sentido do humor de Deus, no sentido em que ajudem-me a perceber que é um sentido de humor genuíno e não negro. E portanto isto é para os dois ou para os três já agora. A minha intenção não era provocar, de facto, até porque eu não... lá está, não tinha uma intenção. Eu às vezes penso sobre estas questões e tal, e às vezes convidam-me para falar sobre isto. É uma questão de que eu gosto e por isso tenho pensado sobre ela. E isso é o que eu penso. Por exemplo, eu acho sinceramente que o Frei Bento Domingos foi mais provocador do que eu. Se eu tivesse dito metade do que disse o Frei Bento, eu acho que ninguém me deixava sair daqui vivo. E portanto, o que eu disse foi que humor e religião são, de um certo ponto de vista, inimigos. Porque, e respondendo também já agora à pergunta do Francisco, o que eu acho, pelo menos é o que me foi sendo transmitido, a ideia com que eu fico é que o céu é solene. E o humor corrói a solenidade. É isso que faz. É levantar as saias do bispo. É isso, é corroer a solenidade. As fatiotas, os fatos em geral, têm uma função que é construir, fazer uma imagem das pessoas. A nossa missão é destruir, é ir lá mostrar que por trás, como é que é feito por trás. Há uma frase de por exemplo, até mostrar se um padre é hipócrita, por exemplo, se o objetivo de um padre é estar num plano até acima das outras pessoas, não é? Porque tem outras obrigações, etc. O objetivo de um humorista é apontar o dedo ao sítio onde o padre revela que não só não está acima, como está exatamente ao nosso nível. Ou até abaixo, sim. Há uma frase de um escritor espanhol muito engraçado, que se chama Sender. Há um livro dele que se chama Requiem para um camponês espanhol. E a certa altura ele diz: os padres são as únicas pessoas a quem toda a gente chama pai, menos os filhos que chamam tio. Mas, portanto, o que eu lhe queria dizer é, eu percebo o que diz, quer dizer, o que eu estava a dizer é, repare, isto aqui é um ambiente muito diferente do que vocês sabem disso, não é? Porque é que vocês se juntam todos aqui? Porque é que são só estas pessoas? Não são outras, porque é que se juntam todas? Isto é diferente. Eu sei, certo, eu falei na Idade Média, falei enfim, na maneira como, tradicionalmente, digamos, a Igreja torce o nariz ao riso. Mas eu não preciso de... Quer dizer, isto que a Maria contou foi há 20 anos. Eu há 7, ou há 6, ou há 5, já não me lembro, na altura em que o Sócrates queria convencer toda a gente que o computador Magalhães ia salvar-nos a todos, a gente imaginou, como era basicamente a salvação, nós imaginámos uma espécie de Eucaristia com o Magalhães. E recebemos muitas queixas e o padre Manuel Morujão, porta-voz da Conferência Episcopal, disse: não, uma coisa é fazer humor com as ondas do mar, outra coisa é a Eucaristia. Repare,
eu não tenho dúvidas de que é possível fazer 20 sólidos minutos de boa comédia com as ondas do mar. Mas eu garanto-lhe que se eu fizer isso, vou receber cartas de biólogos marinhos, pescadores, surfistas a dizer não há direito, você não pode fazer isso. Porquê? Porque cada pessoa tem o seu terreno sagrado. O vosso é óbvio, porque é mesmo, chama-se sagrado porque é mesmo sagrado. Mas toda a gente tem o seu, toda a gente tem o seu. E o que a comédia faz é dessolenizar o sagrado. É nesse sentido que somos inimigos. Deixa lá ver se eu tinha aqui escrito mais alguma coisa. Quer dizer, hoje, não da vossa parte, mas por exemplo, eu sinto isso. Quando foram os atentados ao Charlie Hebdo, aquelas pessoas foram mortas por causa da ideia de Deus. Não é o nosso, mas foi por causa da ideia de Deus. Muitas vezes, quando eu digo uma coisa sobre que um católico não gosta, a primeira reação é vai lá se faz sobre o Islão. Basicamente, essa frase significa bons tempos em que a gente te queimava, pá. Há aí uma espécie de suspiro. Que saudades do Torquemada. Lá está. É nesse sentido que somos inimigos, a religião e o humor. É porque eu acho que a religião precisa da solenidade e o humor precisa de ir apontar as falhas do que é solene. Mas por outro lado, eu acho que, como é que é de dizer, a saúde da religião também é o humor. Porque senão empasta. Quer dizer que o sentido do humor no interior mesmo das coisas mais solenes, porque as pessoas pensam até que os místicos e tal são as pessoas assim muito ligadas ao sagrado. Mas se você ver, Santa Teresa d'Ávila passou 13 anos a meditar nas tacholas das socas da mulher que estava à frente, quer dizer, porque já não lhe vinha nada, quer dizer, mas quando andou... Eu tive coisa que eu não gostava. Não apanhei. Mas repara que a Santa Teresa tinha mesmo muito humor, ela tinha. Mas como outro dia, tinha dias, não é? Mas uma vez ia a fazer uma viagem para Tormes, ia de Ávila para Tormes, e era recebida por uma marquesa muito solene, que a detestava. E então preparou, a Santa Teresa, que passava por muito austera, preparou-lhe uma ceia com perdiz, e isto, mais aquilo, uma coisa que ela comeu, que se fartou. E então chegou o momento e diz ela: Teresa, pensava que eras muito mais austera, e tus ayunos, e começou-lhe a falar de tudo, e ela disse: Cállate, quando és ayuno, quando és perdiz, és perdida. O problema é que há uma coisa que a Ref deve falar, porque ela tem um santo padroeiro, mas ela pode falar dele. Mas eu uma vez escrevi um textinho sobre, porque é um santo que eu gostava muito, porque ele exasperou o Santo Inácio de Loyola, que era o Filipe Neri. E o Filipe Neri, que era um homem muito assim, mas quiseram fazer cardeal e tudo, mas andava com... Não era um homem assim, era um comediante humorista. Mas ele tinha, quando não tinha muito tempo, não tinha muito tempo assim para rezar e tal, passava pela igreja, metia a cabeça e disse: cuidado hoje cá com o Filipe. Mas ele tinha uma coisa que, vou-vos contar, que já sabes mais do que eu, mas há uma coisa que era, achavam-no assim, que lhe dava para o humor. Mas havia uma coisa extraordinária, que em Florença, o mestre dos noviços dominicanos chamavam e deixavam com os noviços para se rirem todos. Quer dizer, há coisas muito impressionantes. Eu vou contar uma história para ver o sagrado que falas. Era o ofício de Nossa Senhora.
A gente tinha um ofício grande, e depois havia um ofício a Nossa Senhora, pequenino, era mais pequenino, mas iam para lá só os noviços. E a gente aí tinha problemas de rir, porque dava riso, mas havia uns que não riam, estavam ali tensos, não riam. Um dia houve um que disse uma piada, lá nesse ofício, o homem caiu de costas e tivemos de fazer coisas para ele parar de rir, que nós pensávamos que ele ia estourar a rir. Porquê? Aquele homem andava na religião, nessa religião comprimida, sempre a querer ser bom, sempre a querer acertar tudo e tal, que um dia aquilo rebentou. Era melhor que tivesse mais saúde espiritual de se rir também com... Porque não é rir de Deus, nem é disso daquilo, porque as nossas experiências do sagrado, as nossas experiências são muito diferentes. O que eu sustento é que na história não houve tantas coisas que fizessem rir como a religião. Vocês peguem na história dos padres do deserto, aquele que se pôs lá acima da coluna. Mas as histórias fantásticas que eles depois foram escritas, chamadas dos padres do deserto, o humor é infatigável, contínuo. Agora, nós dizemos assim, dá-se-lhes um desconto. O problema é que quando é assim, olha, ele é assim, dá-se-lhe um desconto. Estão a perceber que é o que o Ricardo diz. A religião não tem desconto. Mas há sempre um desconto que a gente pode dar assim a alguns. Ora, eu creio que é o contrário. É preciso reprimir-se muito para ouvir uma homilia de um padre e não se rir. É absolutamente ouvir um sermão não se rir. Mas há uma coisa, uma história bacana. Houve um padre que eu conheci muito bem, que depois foi bispo da Guarda, Dom Domingos. Ele era de Guimarães, depois foi para... Era um homem muito grosso, muito bom e tal. Mas quando estava, ia fazer os crismas às aldeias, às paróquias, e gritava para os miúdos que iam fazer o crisma: "Meninos, que faz o Espírito Santo na alma dos que se vão crismar!" E berrava, e os miúdos cada vez mais atrás. E até que houve um cheio de coragem: "Ó senhor bispo, faz o que pode." Eu sinto eu sinto precisamente o contrário. Sinto que Deus é alegria, francamente. Sinto que o dom da alegria, o dom do humor no sentido da revelação, o Ricardo dizia isto, eu costumo dizer que nós pomos a lupa no defeito, e por isso é que, contrassenso, há tantos humoristas ou deprimidos ou doentes, porque infelizmente temos o dom de ver demais o forro dos outros, a tal coisa do Saramago, que a humanidade não é flor que se cheire ou que não tem conserto. E então imaginem o esforço de permanentemente fazermos a tal distância que o Ricardo diz, para que as pessoas se riam disso e que se aliviem em conjunto connosco. Claro que isto é perigosíssimo, claro que isto é poderosíssimo, no sentido de tudo o que é instituído no tal fato, no poder. Isto é, aliás, por exemplo, a Rábula dos Gatos sobre o aborto foi o que decidiu a lei do aborto. Isto independentemente de ser a favor ou contra. Ou seja, o humor tem um poder de eficácia, de soco, ou de ver, que muitas campanhas, tratados, teses não têm. E, portanto, obviamente todos os poderes na história, religiões ou poderes, têm muito medo sempre do bobo da corte, do cómico. O São Filipe Neri, que eu amo muito, porque era um santo comediante de facto, e que se permitia, não só era humorista, como era de facto um cómico, tinha uma turbe, era um pregador cheio de alegria e cheio de escárnio também, até com o próprio Papa, até com o próprio poder.
Deus tinha por ele um amor tal que as costelas, o corpo está incorrupto e as costelas estão dilatadas de tanto que Deus o amava, que o coração dele crescia. Isto no sentido da tal missão, ou seja, eu como sou crente, permito-me, em vez do Ricardo acreditar nisso e acreditar que temos de alguma forma, isto não é moralismo bacoco, é no sentido de também se diz dos atores de médico da alma, ou nesse sentido, portanto, de devolver alegria às pessoas, de lhes dar visão, capacidade de ver, expondo-nos muitas vezes nós ao próprio ridículo, não é? Eu dou um bocadinho o exemplo de mim, uma mulher que se desfigura para criar um homem como aquele, se calhar paga uma fatura no sentido de não haver nenhum homem que queira ser casado com uma senhora de bigode que fala Benfica. E não é por acaso que estou sozinha, bem, estou com Deus. Estou a brincar, isto para vos explicar que nada disto é tão só uma coisa saltitona. Agora, como há aqui qualquer coisa de sibila, de facto, os poderes tentam calar e tentam... o Frei Bento diz isso da comédia, de coisa que desarma, e portanto faz de facto muito medo. O que eu acho, enquanto crente, e uma coisa é amar Deus, e outra coisa é concordar ou discordar com a Igreja, que é feita pelos homens, portanto cheia de erro. Eu acho que é absolutamente necessário, urgente, recuperar o humor, a alegria e esta capacidade de... Eu no outro dia estive em Fátima, na procissão das velas, e no fim estava uma espanhola que começou a cantar à imagem da Virgem, e um dos servitas afastou e disse: não podes. Eu fiquei chocadíssima com isto. Lá está, isto passa-se hoje. Portanto, se fazem isto aos espanhóis, têm aquela coisa: hija de puta madre, que é alegria, és linda. Se em Portugal ontem se continua a fazer isto, imagino o que não nos fazem a nós que pomos a lupa nos tais defeitos. Obrigada. Desculpa, que eu, entretanto, lembrei-me que não respondi a sua pergunta. Desculpa, é só muito rápido. É que eu não falei de Deus por razões evidentes. Não conheces. Exato. Mas eu falei sobre a ideia de Deus, que eu me fui apercebendo que existe, não é? Eu falei sobre a ideia de Deus, é isso, foi disso que eu falei, mas para eu discutir o amor de Deus, aí sim eu tinha de falar de Deus e tínhamos de pôr em cima da mesa a minha não crença, porque precisamente uma das razões, eu acho que a principal é porque as coisas são assim, quer dizer, eu não sei explicar, eu só não acredito. Não é possível ter uma discussão, não vale a pena sequer termos uma discussão, porque eu não acredito, é só isso. Não é sustentado em argumentos, como a fé provavelmente também não é. Eu conheço todos os argumentos a favor dos argumentos filosóficos sobre a existência de Deus, o argumento do relojoeiro, o argumento da primeira causa, etc. Eu conheço todos e conheço as críticas a esses argumentos, e portanto a gente não ficamos ali naquela posição em que os xadrezistas chamam stalemate. Sim, já vês um relógio no chão, pensas, alguém fez este relógio, como é que é possível passares por uma flor e não pensares o mesmo? É o argumento do relojoeiro. E depois a crítica é, sim, está bem, mas o relógio foi feito por muitas pessoas estiveram envolvidas. Isso não é a prova da existência de um Deus único, omnipotente e sobretudo, omnibenevolente. E essa é a minha questão essencial, e é aqui que eu queria chegar. Para discutirmos o humor de Deus, temos de chegar a um dos problemas que para mim é central, que é a questão do mal. Eu nunca vi, eu sei, por exemplo, a justificação de Santo Agostinho, o livre-arbítrio, eu conheço isso tudo. E eu percebo que o mal social fica explicado assim. Porque é que há assassínios, se Deus é omnibenevolente? Porque nós somos livres e podemos matar-nos uns aos outros. Estou satisfeito. Mas isso não explica porque é que de repente um varrilhão varre 160 mil asiáticos com um tsunami. Isso não explica. E a explicação de Santo Agostinho não me satisfaz. A história do livre-arbítrio também para os demónios, não desculpem, não. E agora, a questão é, eu olho para isso, eu olho para aquilo, para uma onda que limpa
160 pessoas no Sudeste Asiático, 160 mil pessoas no Sudeste Asiático. Eu não acho graça. Quer dizer, eu não percebo a piada. Mas atenção, às vezes eu tenho vontade de rir. Eu vou-vos dizer quando. É quando, por exemplo, os jornais dizem, no Sudeste Asiático, no tsunami, de repente, em cima de uma porta, está um bebê. E as pessoas dizem, milagre do Senhor. Mas como se ele limpou o sarampo a 160 mil pessoas? No outro dia eu fiquei perplexo quando no Novas Pereira é santo. Porquê? Porque uma senhora estava a fritar peixe, saltou-lhe uma gota de óleo a ferver para o olho, os médicos não lhe fizeram nada, ela rezou no Novas Pereira e curou-se. Então, mas isto é assim? Então, mas eu às vezes vou ao IPO dizer fazer palhaçadas para as crianças que lá estão. Isto funciona assim. Crianças no IPO, todas carecas, voltei meio, eu chego lá, está uma caixinha a sair, uma das crianças morreu. Agora o olho daquela senhora, eu vou tratar disto imediatamente. Isto, ai, a senhora aleijou-se a fritar peixe, isto não pode ser. E eu isso não... Há um livro, de um cristão japonês chamado Endo. Shusaku Endo, é assim que ele se chama Silêncio. Aliás, vai haver um filme sobre isso, do Martin Scorsese, acho eu. Samurai ou Endo? Não, ele chama-se Silêncio, e é sobre um português, por acaso. Sim. Sobre um missionário português que tem notícia de que o outro português que estava no Japão apostatou, renunciou à fé. E ele vai lá ver o que aconteceu. E vai ver o que acontece naquelas comunidades cristãs que estão a ser brutalmente reprimidas pelos japoneses porque acham que o cristianismo não é a religião que se adequa ao povo japonês. E acontece uma coisa que é aquela... Eles põem um teste às pessoas, que é: és cristão? Não, não sou. Põem uma fotografia de Jesus Cristo no chão e dizem, pisa então. E as pessoas não são capazes. E por isso eles atam-nas a umas paliçadas, esperam que a maré suba, e as pessoas têm aquela morte horrorosa porque não foram capazes de pisar um papel. E o protagonista da história está a olhar para aquilo e de repente desata a rir à gargalhada. Porque, de facto, de um certo ponto de vista, aquilo é hilariante. Se Deus não existe, aquelas pessoas estão num sofrimento terrível porque recusaram pisar uma cartolina. E eu percebo que aquilo tem graça, mas é uma graça terrível, terrível. Eu não acho muita graça. Eu acho que esse é um pouco, não sei se me fiz entender. Bom, deixa-me só acabar nesta nota, já para ficarmos amigos outra vez. É que eu também tenho um herói da igreja, que é o que se chama São Lourenço. Não sei se vocês conhecem a história de São Lourenço, que é muito curiosa, porque muito provavelmente nunca aconteceu. É possível que nunca tenha acontecido. E isso, para mim, eu valorizo isso, porque o facto do povo ter inventado aquela história tem um significado. A história é: o São Lourenço morreu por causa de uma piada, em primeiro lugar. Porque o imperador convocou e por ganância ou por necessidade disse que era o tesouro da igreja. Traz. E o São Lourenço disse, com certeza, vou já buscar. E andou pela cidade, arrebanhou todos os desgraçados e doentes e apresentou-se ao imperador com esse batalhão de desgraçados e disse, está aqui o tesouro da igreja, é teu. O imperador não achou graça e mandou matar. E o Forragine, o Jacobus, diz que, e é isso, provavelmente historicamente isso nunca aconteceu, mas diz que ele morreu grelhado. Todos os quadros que representam a morte de São Lourenço têm a grelha, e aliás é um dos atributos do santo, é a grelha. Ele morreu grelhado. E reza a lenda, e esta parte, pelos vistos isto nunca aconteceu, acho que ele morreu de outra forma qualquer, foi executado, mas de outra forma. Portanto, a lenda é, e para mim é importante porque alguém se deu ao trabalho de inventar isto e de transmitir a história, e as pessoas afeiçoaram-se à história e pelos vistos a história existe para todos os efeitos. A lenda é, as últimas palavras de São Lourenço são: este lado já está, podem virar. E é isso que eu valorizo, porque para mim, a questão é essa, há um verso do Philip Larkin que diz, toda a gente morre. O valente morre tanto como o que tem medo da morte. Mas eu acho que se vive melhor, sem medo.
E uma pessoa que é capaz de até ao fim, até ao último, dizer este lado já está, podes virar. Respira melhor até à última. Pode ter sido o último suspiro, mas foi cheio. É isso, acho eu, que a gente procura. É isso que eu acho que esse mecanismo misterioso, que é o facto da gente rir. Porque, num certo sentido, isto é absurdo. Nós somos metaforicamente, somos um preso que está a sair da cela em direção ao cadafalso. É isso que a nossa vida é. Basicamente sair do sítio e ir morrer. Fazer esse percurso, a rir à gargalhada, é absurdo. Toda a gente acharia absurdo que um preso entre a cela e a cadeira elétrica fosse a rir à gargalhada. E, no entanto, é isso que a gente faz. É ir a rir a caminho da cova. E eu acho que o caminho se faz melhor se a gente puder ir a rir do que se a gente for com medo. Pronto, agora. E é por isso que há fé para ir a rir, Ricardo. No meu caso. Mas há uma coisa que sempre nestas discussões sobre Deus, não. Eu estava aqui há bocado a pegar numa coisa que me ri, porque foi hoje. Chegou uma revista. Não é francês, não? Não é. Uma revista de espiritualidade. E o número é de Atas de um Congresso às Voltas com Deus. Agora, um problema que para mim é mesmo importante, que é o seguinte: há pessoas que se querem tornar célebres, não é? Os autores. E houve um que passou na Idade Média por ser o que ouviu São Paulo no Areópago. Ficou depois conhecido como o pseudo-Dionísio Areopagita. Só que ele viveu no século VI, mas passou toda a Idade Média as pessoas a pensar que era ele mesmo, porque ele assinou como tal uma obra. No século XVI, os humanistas tudo descobriram que era peta. Mas ele fez a teologia que para mim é mais importante. E que sem ela, São Tomás tinha feito muitas asneiras. Muito mais do que aquelas que fez. Porquê? Porque ele inventou a chamada teologia negativa. Quer dizer, quando fazemos qualquer afirmação acerca de Deus, devemos dizer que não é assim. Mas não é assim. Portanto, damos todas as qualidades, todos os atributos, mas não é assim. Deus é amor, mas não é como a gente pensa que é amor. Tudo. Ora, isto leva, assim, um bocado a sufocar a exuberância verbal dos teólogos, que estão sempre a imaginar que sabem. Quer dizer, ora, eu sempre me diverti imenso, que era da Suma de São Tomás, que diz: vamos conhecer Deus como desconhecido. E o que é que ele faz? Uma manobra fantástica. Depois de fazer um tratado lindo sobre a epistemologia teológica, primeira questão da Suma, vai dizer agora: será que Deus existe? Portanto, lá faz os argumentos todos, teológicos, filosóficos e tudo. E depois diz esta coisa fantástica: então agora vamos ver como Deus é. Sabe o que ele acrescenta logo? Mas sobretudo como Deus não é. Porquê? Porque ele tem de fazer a crítica de todas as afirmações. A tentação sempre é de fazer catecismos. Eu sabia, quando esteve na catequese, sabia muito mais teologia que hoje. Muito mais. Porque até acreditava que aquilo fosse mais ou menos assim. Mais ou menos. Porque chegava a casa e discutia com a minha mãe e ela dizia: isso não é bem assim. Mas agora, há uma coisa que vocês reparem como estas coisas, como religião no sagrado. Eu tive um colega na escola que andou 4 anos comigo, nunca aprendeu nada, só aprendeu 3 palavras: falange, falanginha e falangeiro. Só que, quando chegou a responder para a doutrina, para a primeira comunhão,
era o que correspondia mais, porque o padre era mouco e ele e nós outros a hesitar, não a saber noutra nada, e ele escolheu para ajudar à missa. Só que a missa era em latim e o padre voltava-se, não é? Dominus vobisque, ele falange, falanginha, falange. Só que isso era tão latim como o resto. Quer dizer, funcionava absolutamente bem, quer dizer, não havia. Mas aquilo que me parece que foi uma das coisas até do catecismo católico que fizeram tudo isso, o grande drama, a meu ver, é de emprestar uma solenidade a coisas que não têm solenidade nenhuma. Não tem solenidade nenhuma. Vocês veem hoje, por exemplo, esta ânsia agora de novo das adorações do Santíssimo. Não tem jeito nenhum. Porquê? Porque a simbólica da missa, a simbólica da Eucaristia, é uma refeição familiar. Uma refeição daquelas pessoas. Portanto, a simbólica é da refeição. Fizeram agora a simbólica padaria. Estão a perceber? Mudaram completamente a coisa. Ora, aquilo que me parece importante era que a teologia negativa tinha essa função enorme de criar precisamente essa distância. Nem sequer precisavam de ter humor. Era humorística por natureza. Porque fazia essa distância, as coisas... Oh meu Deus, eu tive um colega que era muito engraçado, ele agora sofreu depois muito, mas continuou com o mesmo humor. Quando havia assim afirmações, ele dizia mais ou menos. A tudo, mas nas aulas e em tudo, quando respondia, quando estava a dizer, ele dizia sempre mais ou menos. Até que teve problemas, mais ou menos, porque lhe perguntaram uma coisa que era de história, ele não sabia ou não sabia. Diz ele, professor, a mim fugiu-me tudo para a inteligência. A memória não é assim grande. Mas agora, mas isto era trabalho teológico que se fazia. Mas eu achei sempre importante esta coisa que está no coração mesmo da religião, de que as afirmações que nós fazemos podemos dizer assim, é mais ou menos, quer dizer, porque eu tinha um padre que pregava assim, o começo da homilia, repetia aquilo, era em latim, ele traduzia mais ou menos também, porque ele dizia, vamos saber mais ou menos que convém à salvação. E terminava sempre dizendo, abandonemos as coisas terrenais e agarremos-nos às celestiais. Era assim que ele terminava. Ora, o problema, como é que é de dizer? A gente tem situações, mesmo como padre, no exercício das coisas que uma vez, eu não gosto nada de perguntar nada na confissão, nada, quem se confessa, Deus já sabe melhor do que eu e melhor do que as pessoas que é que vão ali fazer uma central de informação. O problema é que eu estava em uma bicha enorme, na Desobriga, nos anos 60, estava tanta gente lá e um de volta de mim pergunta, e digo, para contar nada, diga o que tem a dizer. Nossa, eu não... mas depois eu tenho medo de me esquecer e tudo. Deus lembra-se e tal. Mas não dava. Até que tive de intervir. Digo, quantas pessoas matou esta semana? E disse assim umas tantas perguntas. Por quem é que me toma você? O problema é que Agostina Bessa Luís, num dos seus romances, diz uma coisa absolutamente sensacional. Um padre deu-lhe 3 textos para rezar. Diz ela, rezes você que tem mais bagagem. Agora, a questão toda é que eu acho que a religião, porque o mistério, a gente vive sempre num mistério absoluto. Vivemos. Tudo é misterioso, as coisas mais delicadas é só para explicar o que fica para explicar. Estão a perceber? Quer dizer, eu quando vejo uma explicação científica e o resto, quer dizer, toda a explicação científica é do que consegue, é do que se pode arranjar e do que vai investigando.
mas fica sempre muito mais por investigar em tudo. Então, eu tenho assim uma consciência já há muitos anos que vivemos em pleno mistério. Agora, a gente tem isso de uma forma em criança e de outra forma em adulto. O meu grande problema em criança, quando andava com as ovelhas no monte, era falar e ouvir os panedos como é que tinha. Mas eu estava a ler um livro em latim, que eu não percebia nada, às ovelhas e elas estavam encantadas. O problema, meu grande, era no cimo do monte tocar o céu. Claro, chegava lá e tinha de descer, não perdia uma vez. Mas o que eu queria dizer era, a minha grande pergunta era onde iam dormir as nuvens. Para trás, paiadas, peitadas, depois desapareciam. Ora, há esta questão toda, que a vida é misteriosa. Toda a nossa vida é misteriosa. A gente pode classificá-la entre o nascimento e a morte e dizemos que é um intervalo. Outras dizem, olha, é o caminho para a aniquilação total e acabou. Eu acho que Deus, e aí é que vem o humor, criou o que não é Deus. Senão eram dois. E então é uma realidade finita, limitada, com as suas leis internas e tudo que as ciências e as investigações vamos fazendo, mas é o que se pode. É o que se pode arranjar. Eu quando venho, muitas pessoas enfatuadas mesmo filosoficamente, este argumento e aquilo, coitado, não lhe dá para mais. Estão a perceber? Porquê? Porque aquilo que eu leio, por exemplo, em Santo Agostinho, como disse, o que fica por explicar é muito mais do que ele explicou. Mas isso é do nosso próprio limite do conhecimento, a nossa vida. Agora, o que nós temos a sensação é que estamos envolvidos num imenso mistério. Num imenso mistério. E as pessoas dizem mistério, dizem o que não se pode entender, não. É o que nos dá vida. Imagine que a gente vivia na clarividência da nossa finitude. Quem é que se levantava da cama de manhã? Quer dizer, nós temos de ter uma consciência, porque eu sempre me tive esta coisa assim. A nossa inteligência é uma viagem contínua. Vamos para todo lado, e para isto pensamos aquilo, inventamos, e por dentro depois há estes que ainda inventam mais. Porque inventam a contra-invenção, que é algo que é criar também uma nova realidade, porque o humor não é só o desfazer ou uma coisa, é criar uma nova realidade. A realidade é mais ou é menos do que aquilo que as pessoas, de uma forma jactanciosa, andam a pensar. Quer dizer, eu acho que o humor tira solenidade à religião, mas é a única solenidade que pode ter. Quer dizer, um tedão e tal, se for uma coisa de uma boa música, tudo isso, digo, bendito sejas. Agora, se é uma porcaria mal cantada, eu digo, mais te valia estar a dormir. Quer dizer, há coisas assim. Eu, por exemplo, quando vejo que rezam os salmos todos, digo, isso é roer salmos. Como é que pode ter alma? Como é que pode ter alma para pensar em todas aquelas evocações e tudo isso? Não, então há no Oriente moinhos para repetição. Eu acho que é necessário, a mim, para viver com alegria. Tem dias, não é? Mas com a alegria possível é imaginar mundos todos, tanto de aflições como de alegrias, como disto tudo, mas este ser estranho que é o ser humano. O ser humano é muito estranho. E a gente está a dizer o ser humano e também somos, caramba. É isso, estamos sempre envolvidos nas nossas perguntas, nas nossas contestações. Agora, por isso é que os poetas têm uma fama boa. Porquê? Há poucos, muito poucos. Publicações de poetas há muitos, mas a maioria era para lixo. Agora, o problema, há a grande poesia, a grande música, que é a poesia suprema, faz viajar para o puro mistério. Há só um caso na poesia portuguesa que
é Reis do Chão e Lindo, que é o Eugênio de Andrade. Não há ali problemas místicos, problemas disso. É o único caso. Mas também é significativo isso. Mas, de resto, a gente o que precisa de viajar. Quer dizer, a gente precisa de viajar. A cultura toda que é uma viagem. O humor é a maior viagem, porque está sempre a malhar nas próprias viagens. E isso parece-me importante, porque o criar a distância é não ser lesma ao mesmo tempo. Quer dizer, a lesma também se movimenta, mas é muito devagar. Agora, eu tenho uma grande veneração pelo Alentejo, por causa da filosofia alentejana. Que eu acho o Heidegger andou à procura disso, coitado, não conseguiu formular com uma exatidão com que os alentejanos formulam. Que é o vai sendo. É o gerúndio. Lá no norte, não é, tudo tão talhado. Eles não, vai sendo. É o gerúndio que usam. Eu creio que isso é a essência da filosofia verdadeira do processo. Há lá um americano que é a teologia do processo, eu não sei como é. Esta é que é a vivida no Alentejo, quer dizer, pelas pessoas. As pessoas estão sempre a rir por causa deles não serem eficazes e tudo isso. É a eficácia metafísica maior que eu já encontrei, que é vai sendo. Vai sendo. E depois vai descendo. Francisco, se calhar uma resposta, pois, eu acho que sim, assim mais direto. Não disse ao Francisco se o céu era Cristo. Sim, é monótono. Olha, eu Não foi isso. quando vier, eu vou morrer antes de ti. E quando vier, conto-te. Uma boa resposta. Questão, quem mais? Olha, já que estás aqui. Como eu vou sair daqui a uns minutos, faço a pergunta e depois fujo. Não, porque como se falou do Charlie Hebdo e eu sou jornalista, lembro-me de na altura, enfim, fomos todos Charlie de alguma maneira ou de outra, depois já deixámos de ser várias coisas a seguir, mas acho que se disse muita coisa que, como é que se diz, que arruma a questão muito simplesmente de um lado ou do outro, quando eu acho que estas coisas são muito complexas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto, a ver se sou breve. Logo a seguir aos atentados, houve um comediante judeu, que eu não me recordo o nome, um comediante judeu francês, que disse umas coisas sobre o Islão e foi, enfim, processado, acusado, sobre o Islão não, sobre um comediante que disse coisas sobre o judaísmo. Assim é que foi. Exatamente. E que foi processado ou ameaçado de processo, enfim. E nós em Portugal temos uma lei, que não sei se chega a ser mesmo um preceito constitucional ou não, que interdita, por exemplo, que se brinque com o Sr. Presidente da República ou com o hino nacional. Ou com a bandeira? Ou com a bandeira, exatamente. Portanto, com os símbolos nacionais. Aliás, houve já pessoas vítimas de chamar nomes ao anterior Presidente. Portanto, eu acho que a questão do humor, mais do que com a religião, eu acho que tem mesmo a ver connosco. Porque eu mesmo sei que, pessoalmente, até pela minha timidez, houve alturas em que me era muito difícil lidar com o humor dos outros sobre mim. E, portanto, isso tem sido uma aprendizagem, se calhar vai ser... Até a altura, vai sendo, exatamente, até a altura em que eu diga deste lado já está, agora podem virar. Mas acho que a questão se calhar é mais connosco do que com a religião em sentido estrito. E ligando a questão do Charlie Hebdo, já agora acrescentando só este pormenor, eu acho que as coisas, eu não leio muito o Charlie Hebdo, tinha lido meia dúzia de vezes, mas uma das coisas mais brilhantes que eu vi do humor do Charlie foi exatamente a seguir aos atentados, a capa do número a seguir, em que a figura do Maomé dizia tudo está perdoado. Eu acho que 99% das pessoas que compraram esse jornal não percebeu aquilo, porque de facto esse é o humor mais fino
é dizer que, para lá disto tudo, nós continuamos a ser pessoas e até somos capazes desse gesto extraordinário que é perdoar aos assassinos. Jornalistas e, se calhar, não crentes e por aí fora. Bom, e ligava a isto este episódio recente que tivemos à nossa escala, que foi o Bloco fazer este cartaz sobre Jesus, que também tinha 2 pais, e as reações todas que isso provocou. Enfim, foi um fait divers, não passou disso. Por acaso essa frase tinha sido em primeiro lugar adotada por igrejas protestantes inglesas e norte-americanas, exatamente para defender a adoção por casais do mesmo sexo. Eu escrevi uma pequena coisa no Diário de Notícias onde dizia isto tem desde logo um problema, que é um partido político vir para a praça pública afirmar publicamente que acredita em Deus e professa uma fé religiosa. Pronto, e depois tinha outros vários problemas, um dos quais é as pessoas reagirem desta maneira a uma coisa destas que é um fait divers e não reagirem da mesma maneira a coisas muito mais graves e mais preocupantes. Mas esta embrulhada toda, esta salada toda, para dizer o nosso problema é da religião com o humor ou é nosso pessoal com o humor? E é nós não gostarmos que brinquem connosco e com as nossas coisas. Aliás, há bocadinho já dizias, qual era de vocês que dizia, quando tocam no meu sagrado, é óbvio que sejam os biólogos, sejam outras pessoas, não é? E depois nós, apesar de dizermos não, pode-se brincar, não, ponto, pode-se brincar com o Islão, ou com o cristianismo, ou com o judaísmo, ou com não sei quantas coisas, apesar disso, socialmente, temos regras que dizem mas não se pode brincar com a bandeira, ou com o Sr. Presidente, ou com não sei quem, e penalizamos algum tipo de humor que continua a ser feito, se calhar menos, porque obviamente a religião e outras coisas dão muito mais pretexto e muito mais graça, mas continua-se a fazer esse tipo de humor e esse continua a ser penalizado. Desculpem lá que me alonguei um bocadinho e daqui a pouco vocês... Eu queria pôr uma questão ao Ricardo. Uma vez ouviu dizer, de uma maneira séria, que não era crente, mas que acreditava nos cristãos. Essa frase ficou nos ouvidos. Penso que foi a única dessa noite que me ficou. E eu queria lhe perguntar se diz isto a sério ou se é o cúmulo do humor. Em relação à importância do humor, que está muito relacionada com a distância que conseguimos ter e o espírito crítico e o progresso da civilização, mas, como dizia Levinas, a linguagem e a bondade não serão melhores do que isso. Portanto, se o output do humor não é fraquinho. Vai ser preciso muito humor para ultrapassar o mau humor do Deus do Antigo Testamento. E do Antigo Testamento e de uma boa parte dos padres de hoje e dos católicos de hoje. Pronto, esta é a última ronda, mas não quero deixar que por aí uma pergunta palpitante que possa ser incluída nesta... Eu lembrei-me de um sketch do Jogado Fedorento, já é um bocado antigo, mas é um sketch que eu acho que é fantástico, é um dos que eu gosto mais, que era aquele do Feno da Galileia. Era o Feno da Galileia, fragrância do Rio Jordão. E depois era o Milagres faz ele. E eu achei aquilo muito engraçado porque pegou numa coisa super antiga e old fashion, ou assim, digamos, e transformou-a num telemarketing, que é aquela coisa um bocado... pronto, e por isso eu comecei a perguntar-me o que é que aconteceria se há muita gente que acredita, Jesus há de voltar, o que é que aconteceria se ele aparecesse agora? Não é? Ia fazer uma conta de Facebook e procurar as pessoas, criar um canal de YouTube, ou assim, eu não estou a ver como é que... E depois quem é que ia acreditar, não é?
Eu só me pergunto isso. Não é o Diogo Morgado. Obrigado. Se calhar vou começar pelo fim, para a medida que vou lembrando. Portanto, pá, já não me lembrava disso. Eu lembrava de termos um em que eu, aliás, interpreto Jesus Cristo, e é um em que os apóstolos estão cansados porque Jesus só fala em parábolas. Senhor, tento uma metáfora de vez em quando. Outras figuras de estilo, uma aliteração, uma coisa... Só para... Bom, mas... A sua pergunta é interessantíssima, sabe? Até porque... Eu concordo consigo, devo dizer. Eu acho que o humor tem muito pouco poder. Muito pouco. O que eu acho é que a gente não tem mais nada. Eu acho. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Epá, mas é o que há. Não há mais nada além de... Este lado já está, podem virar. Epá, ele morreu a seguir. Morreu a seguir. É a única coisa. Eu percebo a sua posição. Eu percebo o que diz. A bondade não é superior a isso. Eu percebo a sua posição. A razão pela qual eu tenho apreço pelo riso é porque eu acho que o ato de fazer rir os outros é um ato de bondade. Eu acho que isso é nobre, fazer rir os outros. Sobretudo tendo em conta aquilo que eu disse sobre aquilo que nós somos, ou seja, pessoas que... gente que convive com essa informação acerca da sua própria extinção. Não é fácil viver com isso. E fazer... Uma vez o Gonçalo Tavares, o escritor, estava a dizer na televisão que estava a comparar a vida a cair de um edifício. Estamos todos a cair, estamos todos em queda livre. E nessa queda livre não interessa nada se eu sou forte, se eu sou bonito, se eu sou... Não interessa. Mas por acaso há alguma coisa que interessa. A capacidade de fazer rir os outros continua a interessar. Mesmo em queda livre, a gente vai passar no 18º andar e se a gente conseguir ir a rir, é melhor do que ir... Eu sei que me vou esborrachar todo, eu sei disso. Mas a viagem, eu faço melhor a viagem se... Por isso é que eu digo que isso é um ato de bondade, acho eu. Eu vejo isso como um ato de bondade. Mas é claro que o riso é muitas coisas. Às vezes é um ato de maldade. O bullying na escola, quando não é agressão física, é escárnio, é gordo, não sei o quê, é fazer pouco de uma pessoa para a magoar, através do humor, atenção. Por isso o humor consegue ser muitas coisas. Quando eu estou a fazer, por exemplo, um programa sobre as eleições, eu estou a fazer aquilo para aleijar. Eu quero chatear a malta da política que lá vai. Claro. Quanto mais eu conseguir ser provocatório e maldoso, mais engraçado é. Basicamente, aquele momento em que eu estou lá com um político é... Às vezes, no outro dia, um dos políticos disse-me assim, era da minha idade, disse: olá, Ricardo, trata-me por tu, pá. Eu disse: trata-me por tu, trata-me por tu. Eu disse: não, senhor deputado, não vou tratar por tu. Não vou tratar por tu, sempre, senhor deputado, porque o que tem graça é um palhaço acertar com uma maçã podre na testa do ministro. Não é dois gajos que são amigos e que se tratam por tu e um atira uma maçã podre ao outro. Não, isso não tem graça nenhuma. Bom, mais ou menos respondido. Agora, sobre... não, ainda falta a sua. Eu disse isso de facto. Não acredito em Cristo, mas acredito nos cristãos. A minha vida é isso, basicamente. Irmãs vicentinas, pais franciscanos, colegas católicas, católicas. Aliás, temos várias discussões nos textos, devo dizer, porque havia coisas que eu não conseguia fazer. Que a Maria achava que era ir para além. Quero ir para além. Mas a questão é essa, o Padre Joaquim, a ante após até, com contra desde antes, para perante, não sei sobre trás. São as preposições, foi o Padre Joaquim que me ensinou. Eu devo muitas coisas aos cristãos. Eu concordo em quase tudo. O Christopher Hitchens gosto muito de o ler. Ele era um ateu muito ferrinoso. Ele tem um livro que se chama God is Not Great, How Religion Poisons Everything. É o subtítulo. Eu acho que a religião envenena muita coisa, mas acho que não envenena tudo. Eu vejo, pelo menos eu tive essa sorte. Eu tive a sorte de conviver com... Eu não gosto nada de padrecas, mas eu gosto de padres. E eu tive a sorte de conviver com padres.
E há nos padres e nas freiras uma compulsão para a bondade, sim, uma compulsão para a bondade, isso que dizia, que se calhar é independente do livro, é independente disso, mas eu vi nos meus eu vi isso, e eu não me esqueço disso. Eu acho que eu tenho admiração por quem, por exemplo, resolve abdicar da sua vida pelos outros em nome de uma ideia. Eu não vejo sacrifício maior. E é um sacrifício altruísta. É abdicar-se da sua vida em nome dos outros, pelos outros, enfim. E por isso eu gostei sempre dos meus padres. Agora, a questão essencial, a sua questão, meu amigo, o Charlie Hebdo, lembra-se, o que aconteceu foi, vamos lá ver, eu nunca comprei o Charlie Hebdo, não é o meu tipo de humor, eu não aprecio especialmente o Charlie Hebdo, mas eu disse e continuo a dizer com propriedade, je suis Charlie. Porque o que é que significa ser Charlie? Não é subscrever todos os números, dizer todas as piadas são muito engraçadas, e não é isso. Não interessa, as piadas podiam ser péssimas, e algumas até são. O que quem diz je suis Charlie quer dizer é uma coisa muito simples, eu acho que a resposta a um desenho não é um tiro na nuca. É só isto que a gente quer dizer. No outro dia li um texto do Zé Milhazes. Boris Yeltsin, não sei o quê, aquele correspondente da Rússia de... Ele dizia, já não sou Charlie, porque eles esta semana publicaram um cartoon que eu odiei. Isso não interessa para a história. Não interessa para a história. O que je suis Charlie significa na nossa sociedade, na sociedade em que eu vivo, naquela em que eu quero viver, dizer uma coisa, mesmo que seja ofensiva, não envolve uma represália, muito menos a morte. E o meu problema é este. Eu sei que esta declaração vai perder a sala toda, porque eu sei que estou sistematicamente sozinho, ou quase, neste ponto, que é a liberdade. As pessoas dizem assim, liberdade de expressão, claro, coisa tão bonita, liberdade de expressão, podermos falar, epá, já chega, fascismo, não sei o quê, poder falar. Mas não sobre... Há sempre alguém que diz, mas ofender não vale. E o problema de ofender não vale é que as pessoas se ofendem com tudo. É muito fácil ofender. É claro, eu faço um sketch sobre Jesus. Eu sei que vou receber cartas. Mas uma vez eu estava em casa e estava a dar uma série chamada Floribela. E a Floribela cantava uma música que dizia: não tenho nada, mas tenho tudo. Sou rica em ouro. Não, sou rica em sonhos, mas pobre em ouro. E eu lembrei-me num daqueles filmes do Estado Novo, a Milu cantar tudo podem ter os nobres ou os ricos algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Esta pobreza contentinha do tempo do Estado Novo era a mesma da Floribela. Então eu escrevi uma crónica chamada António de Oliveira Floribela sobre a maneira como ideologicamente as duas personagens estavam próximas. E eu recebi cartas das pessoas a dizer nem pensar em fazer pouco da Floribela. E essas pessoas têm tanto direito a sentir-se melindradas como os crentes, ou como os adeptos do Benfica se eu criticar o Benfica. E portanto é óbvio para mim que o conceito de liberdade de expressão não tem valor nenhum se a gente não tiver direito de ofender o outro. Não tem valor. Se a liberdade de expressão significa podes dizer o que tu quiseres, desde que não chateie ninguém, eu para isso não preciso de licença. Para isso eu não preciso de licença, nem de proteção da lei. Não preciso que uma lei me proteja esse direito. Se eu não posso dizer nada que melindre outra pessoa... Esta questão enerva-me. Como é que se vai acreditar em Jesus? Se lá está. Sabe, uma vez eu, já agora vou falar, desculpem, vou acabar com isto, está bem, que eu estou a monopolizar o microfone. Uma vez eu escrevi um dos problemas dos cronistas, sobretudo, por exemplo, cronistas como eu, que eu já escrevo na Visão há, sei lá, uns 10 anos. O que é que acontece? Muito obrigado, minha senhora, obrigado. Eu sabia que tinha uma fã. O que é que acontece? Por exemplo, o Natal. Há Natal todos os anos. E já há Natal há 2016 anos.
E o cronista tem a tentação de, olha, Natal, qual é o tema desta semana? Se calhar vou escrever sobre o Natal. E é muito difícil, porque ao fim de 2016 vezes já se disse tudo, não é? A pessoa sempre que já disse tudo. E eu uma vez escrevi um conto que era assim. Era a história de um homem que, na véspera de Natal, vai para casa e vê um mendigo na rua e apalpa os bolsos e não tem moedas de... Pá, é Natal, que se lixe, dá-lhe uma nota de 20 euros. E o mendigo tira as vestes andrajosas e revela que é Jesus Cristo. E o meu protagonista da minha história pensa: tu queres ver que eu estou metido num conto de Natal? Isto não é nada normal, isto que está a acontecer. E Jesus Cristo diz-lhe: olha, eu sou o Messias, eu estou aqui, era nos tempos de hoje, sou o Messias e eu diz o que queres, que eu... Porque para compensar o teu gesto de bondade, eu quero compensar-te. E o protagonista da minha história diz: ouça, eu agradeço, mas é que eu sou ateu e já estou atrasado para a ceia. Ficamos assim, está bem? E Jesus fica muito irritado. E eles têm uma discussão, até que Jesus lhe dá uns bofetões valentes. E o homem cai no chão e sangra da boca. E há um fiozinho de sangue que lhe sai da boca e nas pedras da calçada forma uma estrela. E é o milagre de Natal. É no fim de ser espancado por Jesus Cristo, o homem faz... E portanto, eu sinto que é possível que hoje, de um certo ponto de vista, Deus está desatualizado, não é? A gente sente que as coisas da religião são antigas, Por isso é que aquilo que fez é uma estratégia humorística. É fazer um contraste entre duas realidades que são muito opostas uma à outra, que é a ideia de Jesus Cristo, Galileia, ano zero, e a ideia do Facebook, 2016, a velocidade da internet. Misturar as duas dá uma piada, que foi o que fez. E por isso eu sinto que o Jesus que nós conhecemos não tem lugar neste mundo. E ainda bem para ele, porque este mundo não é redondo. Não sei se alguém... Não, tu é que tens a dizer. Eu não tenho nada a dizer. Eu vim aqui, eu é que vim monopolizar, não era suposto. Eu quando agradeci ao Frei, é porque para mim o Frei de facto foi o primeiro jesuí Charlie ao defender o sketch da Última Ceia nesse sentido, ou seja, é de facto o que diz o Ricardo, é como as leis, devemos poder ser livres e devemos poder ter escolha, e isso eu acho que é o mais cristão possível nesse sentido, ter escolha. Em relação à bondade, eu contra o Ricardo acho que o humor tem poder no sentido de desarrumar. Eu tento sempre que seja por bondade, ou seja, aliás um livro que estávamos a falar de um jesuíta sobre Deus também ri, em que ele distingue essas duas práticas, digamos assim, de uma espécie de humor bom ou humor mau, que o Ricardo também tem mais ou menos estratificado ali. Nessa ideia só de aleijar ou de alguma forma aliviar ou fazer catarse. O que eu tento sempre, eram nessas as minhas grandes discussões com o Ricardo, na altura que fazíamos as rábulas para um direto, era que o convidado risse com e não que as pessoas se rissem de. Aliás, uma das coisas foi uma vez o Paulo Portas que começou francamente a ficar muito incomodado com a rábula e eu fiquei também sem jeito absolutamente nenhum, porque nunca a minha vontade, em tal história da superioridade, nunca a minha vontade é que se ache que eu estou a ser superior ou que estou a alfinetar no sentido de socar só, mas que aquilo, que o próprio synth rock também em conjunto. Portanto, para mim é uma prática de extrema bondade, no sentido de que eu também me ponho em causa e espero francamente que venham os próximos brincar connosco ou rir connosco, enfim. Quanto a Jesus, pois eu sinto que de alguma forma esta coisa que eu digo da alegria, ou a igreja abrir-se à alegria, ou esta coisa da liberdade, da escolha, eu acho que de alguma forma este Jesus tem de vir rapidamente, no sentido de vir
pegar nesse lado, desempoeirar, questionar. E eu, em 2016, e tive muito zangada com Deus durante muito tempo, nomeadamente nos lutos que tive que fazer, com perdas sucessivas de familiares, e tive francamente zangada com Ele. Recuperei nessa coisa que o Frei dizia, de um centro qualquer de amor que emerge em nós. De repente há qualquer coisa que levanta, há um peso qualquer que levanta, e há um renascimento de uma espécie de um amor qualquer que não se explica. E embora eu também tenha uma componente profundamente racional, não sou só emotiva e querer, enfim, e não tenho uma prática regular, porque há coisas que continuo a discordar profundamente com a Igreja. Acho que respondi, não sei, da parte que me toca. Ó Frei, ajude-nos. Há bocado falaste das parábolas, falar só em parábolas. É uma forma de piedade, quer dizer, falar em parábolas dá distância também. A linguagem simbólica cria uma distância boa. Agora, eu tenho um confrade colombiano que eles faziam humor a toda a hora, mas uma vez eu estava a fazer uma homilia sobre, era no Chile, sobre a Anunciação a Maria, e ele escangalhou-me o sermão, porque à entrada disse-me assim: tu sabes que o anjo disse a Maria, não temas, eu sou apenas um género literário. Mas uma coisa que acho que é mesmo assim importante, por causa do humor bom e do humor mau, nas aldeias lá no norte criaram uma coisa para o humor mau. Por exemplo, riste de um coxo. Este riste de um coxo, vais ter um filho coxo. Quer dizer, havia assim essas premonições, mas por muitas vezes não se cumpria. Agora, o que me parece, e o António chamou a atenção para uma coisa, que era isto: quando Aristóteles diz que o ser humano é um ser que ri, eu creio que é uma antropologia, até que é verdadeira antropologia. Porquê? Porque eu vejo hoje sempre pessoas que gostam muito de cães. Eu não me importo. Eu não me importo nada. Não me importo nada porque eu encontrei um convento só de animais. Era um convento antigo, era para restaurar, e estava só um irmão lá a tratar daquilo com os operários que iam um pouco. Aquilo demorava muito tempo, que era um antigo convento num caminho que agora já não transitavam por lá. E então o que é que ele fez? Para não estar sozinho, primeiro pôs ajudantes da missa, 2 cães, um de um lado, outro do outro. Eu fui celebrar isso. Depois, um era São Alberto Magno e outro era São Tomás de Aquino, os 2 cães. Depois tinha as ovelhas e uma era Santa Catarina de Sena. Uma outra tinha assim, aquilo estava sempre com muitas ovelhas. À noite havia um grupo de ovelhas que não iam dormir enquanto não se despedissem dele. Iam lá, cerimónias enormes e tal. É evidente que ele é que arranjou aquilo tudo, mas arranjou um lago para ter peixes, para lembrar que Nosso Senhor também andou na pesca e tal. Fez aquilo, era uma coisa enorme. E tinha um gato que de manhã me foi acordar à janela, ele lá o mandou. Ora, o problema era, ele estava assim a pensar: o que é que este homem fez? Um bocado humanizar aquela bicharada toda. Quer dizer, porquê? Porque ele precisava de companhia.
As pessoas hoje também andam com os cães, com os gatos, com isto, precisam de companhia. Mas eu, como fui, que me tive de defender de um cão em pequeno, fiquei com alergia para a vida inteira, não é? Agora, o que me parece é isto. Quando dizem que os animais não riem, que as pessoas já muitas me dizem, está mesmo a rir para mim. Entende-me melhor que o meu marido. Isso é segredo de confissão. Não, isto é público. Não se pode dizer. Isto é público. Agora, há portanto, uma necessidade. Aquilo que eu tenho um confrade que é holístico. A filosofia holística, está tudo ligado, tudo ligado. E eu digo de vez em quando, desliga, pá. Agora, a questão é encontrarmos aquilo que o António dizia. Isto é do ser humano. Quer seja com a religião, quer seja... Agora, num país que foi marcado muito negativamente pela religião, ela é que tem de aguentar. Mas a vida toda é uma carga que tem dias. Não é? Tem dias de viagem. Vamos sempre. E depois chega à minha altura, vamos descendo. Mas há coisa que eu acho que quando a gente diz Deus, eu às vezes, olha, digo-lhes e confesso e acabou. Eu acho teólogos que fazem aí a vida trinitária interna de Deus. Digo, quando é que ele viajou por lá para dizer aquelas tontarias todas? Tem outros que às vezes me parece que passaram por trás de Deus e observaram e tal, os costumes dele e tal, isso, não sei o que mais. E Deus é assim e Deus é assado. Eu gosto mais da teologia negativa. Olha, a gente diz o que se pode arranjar, mas depois meta-lhe um bocadinho de pimenta e de sal, e não exagerado, mas algum. Porque senão, nós mesmos nos tornamos fascistas. Desculpe. Não, é escusado dizer que foi muito bom, que agradecemos muito ao Frei Bento, ao Ricardo Araújo Pereira, a Maria Rueff, que foi ótimo ter-se juntado e que promete, espero eu aqui, que virá quando a convidarmos, ou não, sempre. O tema era o sentido do humor de Deus, portanto, Deus no centro. E a gente assistiu a este desfile de histórias, narrativas deliciosas sobre a nossa humanidade, sobre aquilo que de facto, no fundo, falámos do humor de Deus, dignificando esta nossa condição de seres humanos e com todo o mistério, todo o desconcerto, toda a contradição que a habita e de alguma maneira também com esta ideia da distância, portanto, e a convocação de que seja um espaço entre, não é? Eu retomo o que o Ricardo dizia, entre mim e mim mesmo, entre mim e o outro, do tempo, faz-me lembrar algo que, enfim, aqui nós no Grau podemos partilhar com todas, uma das linhas, uma das dinâmicas internacionais é formulada da seguinte maneira, que partilhamos como movimento internacional, abençoar o espaço entre nós. E eu, enfim, em jeito então para terminar, partilhando esta fórmula, que pode ser entendida também neste prisma de, assumindo a distância, o espaço entre, o humor funcionar como uma forma de abençoar esse espaço, desacralizando, dessolenizando e, de alguma maneira, anulando esses polos crente, não crente, de todos os polos, todas essas coisas que de facto nos extremam, valorizando, portanto, acima de tudo, esse espaço entre, na bênção. Estou a ser muito pia para mim. Abençoar no sentido de dizer bem, como a Maria também dizia. Pronto, muito obrigada então. E...